Salve pessoal, vamos lá, mais uma aulinha aí na parte de termologia, tudo bem? A gente está quase chegando no que a gente realmente queria, a gente está passando por um monte de ideia de calor, de conservação de calor, para a gente finalmente chegar no que a gente chamaria de termodinâmica. Vamos dar uma olhadinha por onde a gente já passou, vamos ver o que a gente já sabe, antes de a gente começar a falar da parte de propagação. Então, o que aconteceu? A gente primeiro já falou algumas coisinhas sobre a ideia do conceito de temperatura, tudo bem? Então, a gente já falou um pouquinho sobre o que era essa tal temperatura, a gente já falou sobre como que essa temperatura é passada de um lugar para o outro, a gente já sabe que essa energia está relacionada com o movimento das moléculas, a gente já sabe que eu posso ter dois fenômenos quando eu estou pensando em variação de temperatura, eu posso pensar em variação de estado físico, a gente viu que o quê? Que eu posso vai perder energia de diversas formas dentro de um sistema, mas essa energia não é perdida, essa energia apenas passa de um corpo para o outro, tudo bem? Só que até agora a gente não falou nada sobre algumas perguntinhas razoavelmente bem interessantes, que é o quê? Tá, e aí, como que essa energia passa de um corpo para o outro? Como esse calor, essa tal energia consegue mudar de lugar? Como que eu consigo fazer troca de estado com estados físicos diferentes? Tá, é a mesma coisa no sólido, no líquido, no gás? Vamos ver. E aí o que acontece? Como que eu consigo falar? Como eu vou explicar esses meus processos? É aí que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, tudo bem? Então a gente vai olhar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com o nosso material, o que vem acontecendo com as nossas coisas, e aí a gente vai ter uma ideia de como esse calor passa de um corpo para o outro. Mas antes disso, a gente precisa trabalhar com um conceito, que é o conceito de condutor e isolante. Eu coloquei duas imagenzinhas aqui que vão trabalhar um pouquinho nesse sentido, que é justamente o que? Olha lá, vou trabalhar com o que é uma coisa que é condutora, que é o meu bom e velho metal. Esse meu metal vai trabalhar comigo de que jeito? Ele consegue esquentar e esfriar de maneira rápida, ele permite com que essa minha energia passe por toda a minha estrutura de maneira ágil. Tanto que, se você olhar a maior parte das panelas que você vai ter na tua casa, vai ser feita de alguma espécie de metal, tudo bem? Outra coisa, o que seria o meu isolante? Ele não vai permitir essa passagem tão rápida, tão simples desse calor. Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai inibir essa passagem de calor. E aí, por isso eu botei essa imagenzinha aqui de um cobertor. Tudo bem? Qual que é o objetivo do meu quando eu estou usando um cobertor? É justamente o quê? Que a temperatura, que a energia térmica produzida pelo meu calor não seja dispersada com o meio à minha volta. Então a gente está fazendo o quê? Se fechando, impedindo a troca de energia entre o meu corpo e o meio externo. Tudo bem? Então isso para mim que vai ser o meu isolante. Já o meu condutor vai permitir, vai ser fácil essa troca de energia com o meu ambiente. Então vamos lá. Qual vai ser a primeira forma de troca de calor que a gente vai falar? A gente chama ela de condução. Tudo bem? Vamos lá. Ela acontece principalmente nos sólidos. Tudo bem? Ou seja, eu tenho que ter dois corpos com contato. Ou seja, eu tenho que encostar duas coisas uma na outra para que eu tenha essa minha troca de calor por condução. E aí, eu vou falar de uma coisa que é o quê? As colisões elásticas entre as minhas partículas. Então, o que eu quero dizer com isso? Em algum lugar do meu corpo, ele vai estar quente, tudo bem? E aí o que acontece? As moléculas desse meu corpo se movimentam de maneira rápida, elas se movimentam bruscamente e começam a bater nas moléculas que estão ao lado. E essas que estão ao lado começam a bater cada ao lado, mais ou menos como aquele efeito dos vários dominós que você empilha um do lado do outro e do nada você vai lá, empurra e derruba todos. Ou seja, a energia sai de um lugar e atravessa todo o meu sistema. E que energia é essa que eu estou falando aqui agora? É a minha energia do tipo térmica, eu estou falando da minha energia do tipo calor, tudo bem? Então vamos lá, se eu estou falando da minha energia do tipo calor, e eu estou falando que meu corpo está passando, eu vou falar de uma ideia do que? O meu calor vai passar de um lugar e vai chegar para o outro. Mas de que lugar esse meu calor sai? Esse meu calor vai sair do lugar onde a minha temperatura é maior.
e vai se dirigir para onde a minha temperatura é menor, tudo bem? Ou seja, esse meu fluxo de energia tem sempre um sentido específico, que é qual? No sentido do corpo com a maior quantidade de energia, ou seja, com a maior temperatura, para o de menor energia, que é o de menor temperatura. E aí eu vou definir uma grandeza que eu chamo de fluxo. O fluxo de calor, tudo bem? Esse meu fluxo de calor, olha lá, calorias por segundo. Ele vai falar para mim o quê? O quanto de energia eu estou fornecendo numa determinada região, ou seja, quantas calorias eu estou fornecendo e quanto tempo isso vai demorar para acontecer. Gente, seguinte, a gente vai ter muito T nessas próximas telas, esses próximos slides, então eu estou mantendo um padrão do quê? Quando eu estiver falando de tempo, eu vou usar um Tzinho minúsculo e vocês vão ver daqui um pouco. Quando eu estou falando de temperatura, eu estou usando esses T's maiúsculos aqui, tudo bem? Então, qual que é a minha ideia? Estou falando do conceito de condução, que a minha energia vai passando de um lado para o outro. Essa energia passa com um determinado ritmo do tempo. E é isso que eu estou chamando de fluxo, uma espécie de velocidade de transformação de energia de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Tudo bem? Então, com isso, o que vai acontecer? Eu vou ter condição de definir o seguinte: eu vou trabalhar um pouquinho como essa condução acontece em um determinado material. E o que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a minha energia de maneira mais intensa de um lado, tudo bem? Esse meu lado aqui vai ter uma certa temperatura que vai permitir com que ele transmita energia ao longo do meu material e essa energia chegue na outra superfície do meu material. Perceba que eu usei a palavra superfície, tudo bem? Ou seja, se eu estou falando de superfícies, eu estou falando de uma determinada área, tudo bem? Ou seja, a área de contato do meu material influencia no fluxo de calor que eu vou ter, tudo bem? Só que o que acontece? Esse fluxo de calor vai depender de algumas coisas. Uma coisa depende da minha temperatura. Olha lá como eu falei, eu estou usando variação de temperatura como T maiúsculo. Ou seja, existe uma temperatura de um lado e existe uma temperatura do outro. Esse meu fluxo vai ser quanto mais intenso, de acordo com o quê? Quanto maior for a diferença de temperatura entre os lados do meu corpo, tudo bem? Se eu tenho maiores variações de temperaturas aqui, isso quer dizer que o meu calor vai passar de maneira mais simples. Mas tem uma coisa que pode atrapalhar o meu fluxo de calor, que é o quê? A distância entre essas superfícies, ou seja, quanto maior a distância, quanto mais longe estiver essas minhas duas superfícies, mais difícil é do meu calor chegar. Por quê? Ele vai ter batido com um monte de moléculas na primeira camada, mais um monte de moléculas na segunda camada, mais um monte na próxima, na próxima, na próxima, na próxima. Ou seja, quando a minha energia chega aqui, não está mais chegando a mesma quantidade de energia que saiu dali. Por quê? Ele teve que esquentar cada uma das fases anteriores e com isso foi perdendo intensidade. Então, fluxo de calor vai depender do quê? Da minha condutibilidade, ou seja, isso aqui é uma característica do meu material. Vai depender também da área de contato, da área da seção superficial, ou seja, da região por onde esse meu calor pode passar. Vai depender de quão diferentes estão as temperaturas e vai depender também de quão longe estão essas superfícies. Tudo bem? Então, com isso, a gente pode começar a pensar no seguinte: olha, o meu processo de condução ele está dentro de um corpo sólido, ele depende das superfícies onde esse meu corpo tem, ou seja, onde ele começa e onde ele acaba, ele depende de que material esse meu corpo é feito e qual é a distância e qual é a troca de temperatura que isso tudo vai acontecer. Ou seja, depende de muitos fatores esse tal desse meu fluxo, tudo bem? Mas aí a gente representa tudo isso no quê? Numa equaçãozinha matemática que está aqui destacada para vocês, tudo bem? Então vamos lá, próximo passo aqui é a gente começar a falar de um outro processo. E agora eu vou fazer o quê? Se eu estou mudando de processo de
passagem de energia, eu também vou mudar um pouquinho de estado físico, tudo bem? Ou seja, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tais dos fluidos, ok? Então, e o que são esses tais desses fluidos, tudo bem? Esses tais desses fluidos são tudo o que a gente chama de gás ou de líquido, tudo bem? Fluido é todo aquele material que não tem formato definido. Tudo bem? Então, não tem formato definido a água, não tem formato definido o vapor. Então, tudo que é líquido e tudo que é gás, a gente pode chamar de fluido. Então, a minha convecção vai acontecer uma troca de calor. E essa troca de calor vai acontecer por causa da movimentação dessas átomos, dessas moléculas, dessas partículas que eu tenho. Tudo bem? Então vamos lá. Se vai depender da movimentação das minhas partículas, elas vão aumentar a sua velocidade. Então vamos lá. A gente já trabalha um pouquinho com o conceito de dilatação. Dilatação falava que o quê? Quanto mais rápido estavam as minhas moléculas, maior o espaço ocupado pelas minhas moléculas. Tudo bem? Esse maior espaço, esse maior volume ocupado pelas minhas moléculas, vai definir o que? Uma variação de uma característica do meu material, que é o que eu chamo de densidade. Ou seja, com o volume aumentando, a minha densidade vai acontecer o quê? Se a minha densidade depende da minha massa dividida pelo meu volume, se eu aumento o meu volume, essa minha densidade vai diminuir. Se a minha densidade diminui, o que acontece? Esse corpo que está aqui embaixo, que está recebendo a minha primeira quantidade de energia, está recebendo a minha primeira quantidade de calor, vai ficar menos denso, então ele sobe, tudo bem? Só que aí é o seguinte, não vai ficar vazio aqui embaixo. Vai acontecer o seguinte, essa água, esse fluido que estava um pouco mais para cima, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o caminho de descer. Ou seja, se esse meu fluido está descendo, ele vai fazer o quê? Ele vai, à medida que vai descendo, ele vai se encontrando com esse outro que já estava aquecido, eles vão trocando energia e aos pouquinhos eles vão fazer com que haja um aquecimento de maneira homogênea dentro do meu processo, dentro do meu tubo, dentro da minha panela, tudo bem? Tanto que, se você olhar, quando você coloca água para ferver, as bolinhas têm justamente que função? As bolinhas vão ter a função do quê? De fazer com que toda essa minha quantidade de água que você vai ser capaz de ver lá dentro, conseguir ficar o quê? Ficar junto com a mesma temperatura. Tudo bem? Então vamos lá. Já que a gente já começou a falar um pouquinho sobre esse meu conceito de convecção, vamos dar uma olhada numa aplicação disso daí? Seguinte, aí a gente consegue pensar em um pouquinho como pode funcionar o tal do meu aquecedor e como pode funcionar o tal do meu ar-condicionado, tudo bem? O meu aquecedor, em geral, vai ficar onde? Vai ficar no chão mesmo, vai ficar em algum lugar. Ou seja, eu poderia ter uma lareira aqui na minha parede, tudo bem? E onde ficaria o fogo? Ficaria na parte mais embaixo, tudo bem? Por quê? Ele vai aquecer a porção de ar da minha casa que está mais aqui embaixo. Mas aí o que acontece com esse meu ar quente? Ele vai subir. E olha lá, no ar que não vai ficar sem ar aqui embaixo. Senão ia todo mundo morrer sem ar. E o que vai acontecer? Se meu ar frio está nas partes mais acima do meu cômodo, vai começar a descer. O que eu tenho praticamente ao contrário quando eu coloco meu ar-condicionado. Meu ar-condicionado em geral vai ficar onde? Numa região mais alta, na parte de cima da casa, na parte de cima da região onde eu estou querendo mexer com a minha temperatura. Por quê? Meu ar frio vai justamente fazer o quê? A tendência dele é de descer e vai fazer com que esse meu ar quente comece a subir. Nessa brincadeira de sobe e desce do meu ar quente com o meu ar frio, a gente vai fazer com que o meu ambiente fique climatizado e a temperatura aqui dentro fique menor. Ou seja, eu vou ter uma variação de temperatura no sentido de ficar mais frio, ou seja, uma temperatura menor. Tudo bem? Então vamos lá. Próximo passo aqui, a gente também pode explicar um pouquinho o processo de formação de ventos na beira do oceano, tudo bem? Então, como assim? É o seguinte,
eu tenho temperaturas diferentes, tanto durante aqui meu dia, olha aqui meu solzinho, quanto durante a noite, no que eu estou na questão que eu estiver falando do quê? Entre a temperatura da areia da minha praia e a temperatura da minha água. Por quê? O que acontece? Durante o dia, a areia está exposta ao sol. A minha areia vai ter uma temperatura alta, ela vai se elevar a sua temperatura. Se eleva a minha temperatura, eu vou ter o quê? O meu ar vai subir. E vai vir ar da onde? Da região onde está mais frio, que é a região onde está a minha água. Tudo bem? Ou seja, se você estiver durante o dia na beira-mar, você vai sentir o vento vindo em sua direção, saindo da água. O que vai acontecer exatamente ao contrário à noite. Por quê? A superfície da minha água vai ficar mais aquecida que a superfície da minha areia, ou seja, a minha temperatura da água vai ficar superior à minha temperatura da areia. Então, onde sobe o meu ar? O meu ar vai subir aqui próximo à minha água. Então, meu ar vai vir da onde? Ele vai vir da região da minha areia. Ou seja, se você está de frente para o mar, você vai sentir a brisa vindo de trás. Você vai sentir o vento batendo nas suas costas. Tudo bem? E aí que tá. A gente conseguiu fazer algumas explicações de alguns fenômenos bastante interessantes. Um explicando por que instala-se ar-condicionado no alto ou instala-se aquecedores embaixo, ou a brisa ou o vento que tem na beira da praia, pelo meu princípio de troca de calor, conhecido como convecção. Tudo bem? Outro importante, tudo bem? A gente não vai trabalhar também muito com números aqui, mas um conceito importante para mim é o meu conceito de transmissão de energia por radiação. Então vamos lembrar uma coisa? Eu não falei que os meus corpos têm moléculas em movimento? Então todo corpo que tem molécula em movimento vai ser capaz de produzir radiação. Por quê? Ele vai ser capaz de produzir ondas do tipo eletromagnéticas. Vamos tentar lembrar qual é a definição de onda eletromagnética? Onda eletromagnética, ela é criada a partir da movimentação das minhas cargas elétricas. Partículas em movimento, átomos em movimento. Átomos têm prótons, átomos têm elétrons, que são cargas positivas, são cargas negativas. Elas se movimentam, então ela gera uma onda eletromagnética. Tudo bem? Tanto que a principal forma que a gente recebe energia no nosso planeta é através da radiação. Radiação de quem? Radiação do nosso bom e velho amigo Sol. Que ele vai fazer o quê? Ele está lá fazendo as suas enormes quantidades de fusão nuclear, desenvolvendo uma grandíssima quantidade de energia, e essa energia acaba chegando um pouco aqui, se propagando através do espaço e chegando até nós, tudo bem? Então lá, então se eu tenho a minha radiação e ela é tão importante, a gente consegue então perceber o seguinte: eu posso ter algumas aplicações dessa minha radiação. Por quê? Essa minha energia chega na Terra, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Essa minha energia que chegou na Terra, ela chegou na forma de radiação. Ela vai chegar na superfície da Terra e, como toda radiação, ela pode ser refletida. E aí que tá, a gente vai falar de um fenômeno climático de grande escala, que é o que a gente chama de efeito do tipo estufa. Por quê? O que eu estou falando? Olha, essa radiação chegou aqui na minha superfície e foi refletida. Só que o que vai acontecer? Existe uma grande camada de atmosfera em torno do nosso planeta que ela faz o seguinte: ela deixa a minha energia chegar, mas a hora que ela é refletida, como ela vai mudar de estrutura, ela vai mudar de característica, ela não vai conseguir sair. Ou seja, só uma pequena parte dela consegue sair e a outra parte vai fazer o quê? Vai ficar nesse caminho de zigue-zague. Ou seja, eu consigo acumular uma grande quantidade de energia aqui nessa região interna da minha atmosfera. E é isso que mantém a temperatura do planeta razoavelmente agradável para a gente. Só que pode ser que nos próximos anos essa temperatura não esteja assim mais tão amigável por causa de
aumento nesse efeito estufa, que vem aumentando a temperatura do nosso planeta. Isso pode gerar alguns problemas para a vida aqui. E aí que tá. Essa camada aqui que a gente antes gostava, e ela é feita do que essa camada? Essa camada são os gases do tipo CO2, CO, SO2 e SO. Monóxido e dióxido de carbono e enxofre. Tudo bem? Esses gases são responsáveis por manter o calor aqui dentro do planeta. Tudo bem? Então vamos lá. Agora que a gente já viu um pouquinho sobre cada uma das minhas formas de propagação do calor, vamos utilizar um pouquinho esse conceito e vamos fazer o seguinte, vamos olhar um artefato razoavelmente tecnológico que boa parte de nós usa com frequência, que é o quê? Está aqui falando Vacuum Flask, um nome bonitinho para nossa boa e velha garrafa térmica, tudo bem? Ela está aqui dividida em algumas cores para dar uma facilitada na nossa vida, para a gente conseguir discutir de maneira mais fácil, tudo bem? Então, eu tenho aqui o meu líquido que está aqui dentro. Ele pode estar quente ou ele pode estar frio. A minha garrafa térmica funciona nos dois sentidos. Ela não esfria o líquido quente que está lá dentro e ela não esquenta o líquido frio que está lá dentro. Tudo bem? Ela tem uma superfície interna espelhada. Tudo bem? Espelhada, espelho, reflexão. Então, aqui, essa minha superfície interna espelhada vai trabalhar comigo o quê? Ela vai impedir trocas de calor do tipo reflexão. Se é do tipo reflexão, a gente está falando do processo de radiação. Aí, essa minha estrutura é encoberta, com essa partezinha aqui, por uma outra estrutura que é a vácuo, tudo bem? Nossa, a vácuo, o vácuo vai fazer o quê? O vácuo não tem matéria. Se ele não tem matéria, não tem ninguém se batendo. Se não tem ninguém se batendo, ele está impedindo trocas de calor do tipo o quê? Vai impedir trocas de calor do tipo da condução, tudo bem? E eu tenho uma estrutura externa aqui, também isolante térmica, que vai reforçar essa minha não troca de calor através do processo de condução. Tudo bem? E outra coisa, aqui em cima eu vou sempre ter uma tampa muito bem feita, tudo bem? Em geral, a minha tampa vai ter uma rosca, em geral a gente vai ter problema de pressão aqui dentro, porque por causa da troca de temperatura, a gente pode criar uma espécie de pressão aqui dentro. E qual que é a ideia da minha tampa? Evitar que o meu ar entre ou saia, tudo bem? Se o meu ar não entra e não sai, eu evito que tipo de processo? Eu estou evitando o meu processo de convecção, tudo bem? Então vamos lá. A minha estrutura da garrafa térmica tem algumas questões para evitar os meus três tipos de troca de calor. Ela tem uma estrutura a vácuo ou isolante para evitar a minha troca de calor através do processo de condução. Ela tem uma superfície espelhada, tanto interna quanto externa, para impedir a minha troca de calor através do processo de radiação, como ela também tem uma estrutura de uma tampa muito bem feita, muito bem vedada, que vai ser usada justamente para quê? Ela vai ser usada para evitar o processo de convecção. Ou seja, nós mantemos uma estrutura razoavelmente isolada do meio externo, e é justamente por isso que ela consegue manter a temperatura bem diferente do que está lá dentro com o meio externo. Isso é, se a gente mantiver esse meu sistema razoavelmente bem fechado, não ficar abrindo toda hora, não ficar interagindo com ele, então ele consegue manter essa diferenciação por bastante tempo, tudo bem? Então, era isso que eu tinha para falar por hora. Eu vou indicar alguns exercícios para vocês fazerem, e aí é o que tá, tudo bem? Não deixem de fazer os exercícios e até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau!